O tema dessa noite é ser tu uma bênção, né? O Senhor me deu essa palavra e eu fiz algo bem pequenininho para como chama? Para os nossos adolescentes. Mas essa palavra está bem ampliada, né? E eu quero declarar isso na sua vida. Eu quero começar a declarar: ser tu uma bênção. Eu quero que você comece a falar para você mesmo: eu sou uma bênção. Amém? Nós precisamos entender, nós precisamos tomar posse dessa verdade. E quem liberou essa palavra para a vida de Abraão, não é Abraão agora, é Abraão, né? Foi o próprio Deus. Ele liberou uma palavra para ele, dizendo assim: ser tu uma bênção. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado: ser tu uma bênção. Eu creio em nome de Jesus. Você que entrou aqui precisando de ouvir uma palavra dessa, você vai sair daqui sentindo abençoado em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é vida e ela está sendo liberada agora para a sua vida, e você sairá cheio da vida de Deus, da esperança de Deus em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor aí em Gênesis 12, o primeiro livro da Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra. Você pode começar a declarar: eu sou uma bênção, e através de mim muitos serão abençoados. Amém? Eu me determinei a isso. Eu quero em nome de Jesus declarar que você, meu irmão, você, minha amada, saia daqui determinado de ser uma bênção e ser abençoador em nome de Jesus. Amém? Essa história é muito linda, todos nós conhecemos. Eu penso que poucas aqui pode ser que não conheçam, mas eu convido você a conhecer lendo o livro de Gênesis. Amém? Eu gosto sempre de fazer um convite à igreja na palavra que eu ministro, que você entra mais profundo, entre nessa profundeza de conhecer um pouco mais. Amém? Na sua casa. E dúvida você tira, você pode nos procurar, não? Amém? Porque nós estamos aqui, meio de semana. A história de Abrão começa com uma ordem e com uma promessa de Yahvé, o Deus da aliança. Amém? Glória a Deus. Deus começa um plano de salvação e de purificação na história. Amém? Separando um povo para ser diferente. O propósito de Deus, né? Nós vimos aqui bem claro que é começar através de Abrão, através de Sarai, uma nova história, uma nova genética. Amém? Deixa bem claro sobre isso. Glória a Jesus. E é liberada, né, essa palavra do Senhor para ele, porque Abrão, ele estava morando com a sua parentela, né? Ele estava ali bem acomodadinho, né? E ali vivendo ali com seus pais, por volta ali de seus 79 anos, né? E estava ali na orla, né, com essa idade, quando gerou Abrão, e ele gerou toda a sua família ali naquela terra, e ele cresceu ali naquele ambiente. Mas Deus tinha um projeto para ele, Deus tinha um plano para a vida de Abrão, que não era igual o plano que o seu pai natural tinha. Amém? Então, e o Senhor disse para ele aqui nesse capítulo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio, sai daí, porque eu tenho outra coisa para ti. E Abraão ouviu esse chamado, ouviu essa ordem e foi. Amém? Ele foi. E Deus fala conosco também, porque com certeza Abraão, né, vivia ali no meio de um povo idólatra e muitas outras coisas que desagradavam o coração de Deus. E Deus precisava de tirar o seu servo daquele local, para começar a trabalhar na vida dele, para começar um novo projeto. Mas
uma nova caminhada o Senhor estava propondo para Abrão e a Sarai. E eles saíram dali. Glória a Jesus. Mas Abrão teve suas provas. Amém? Abrão teve as suas provas. E saiu vitoriosa em todas elas. Né? Pensa bem como que foi isso na vida de Abrão. Ele teve as suas provas, ele teve a promessa, ele recebeu uma ordem, recebeu uma promessa, e ele foi obedecendo, saindo, se separando. Ele entendeu mais ou menos o propósito. Eu creio que naquele exato momento não deu para ele pegar tudo o que Deus tinha. É quando nós aceitamos Jesus, quando nós saímos, né, para ter um encontro com o Senhor, andar com Deus, e Deus começa a trabalhar em nós, e Ele começa a nos tirar, né, do meio. Amém? Quem aqui passou por essa situação? Começa a nos tirar do meio, né, daquele meio que nós vivíamos, e começa a nossa caminhada. Mas até então nós não entendemos. Amém? Não entendemos claramente. Mas no decorrer do tempo, Abrão teve as suas provas, ele foi passando pelas suas provas, e ele teve vitória em todas elas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também. As provas vão se repetir nas nossas vidas, como se repetiu na vida de Abrão, até Deus cumprir na vida dele o propósito. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Jesus. A primeira prova que eu quero falar aqui, a prova da obediência, que todos nós falamos muito dela, né? Que está lá, eu quero ler com vocês lá em Hebreus 11, versículo 8. Porque eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. Você vai recebendo a palavra, porque às vezes você está precisando de entender melhor porque, né, que você está passando, né, há um propósito de Deus, mas você não está entendendo, né, e Deus quer hoje falar no seu coração sobre isso. Amém? Aqui no versículo 8, Hebreus 11, 8, fala sobre a natureza da fé. Em 8 diz assim, falando sobre os patriarcas. Abraão, ele é um dos patriarcas, né? Ele foi o patriarca, né? Glória a Jesus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Vocês lembram de eu falar que ele foi, obedeceu, e ele andou por um tempo, mas sem saber onde ele ia, o que ia acontecer? Porque eu penso que se Deus revelasse certas coisas para mim e para você, nós iríamos desistir rápido. Não é assim? Ah não, Senhor, tem que passar por isso. Eu sei que a vitória ela é muito grande, eu sei que algo ali é tremendo para a minha vida, eu desejo muito. Mas Senhor, eu não dou conta disso aqui não. Essa prova eu não dou conta. Não é assim, igreja? Então Deus Ele não nos revela muitas coisas, mas Ele vai nos conduzindo até passar por essas coisas, né? E nós podemos ver isso, né? Lá naquela história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem conhece? Né? Ali diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolveram adorar a Deus de uma maneira intensa, não é assim? Profunda. E houve um decreto naquele momento, e ele tinha que adorar aquele rei daquele momento. E ele falou: eu não vou me curvar, porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança com meu Deus, eu não vou me prostrar. E eles foram para a fornalha. E eles não foram só, Deus os conduziu ali, Deus esteve com eles ali. Glória a Jesus, amém? Uma outra prova de desprendimento. Abraão passou por uma prova chamada desprendimento. Vamos ver isso lá em Gênesis 13, voltando para Gênesis 13, versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. E disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti,
entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Agora, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim, e se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Até aqui, dá vontade de continuar. Amém? Mas eu quero passar mais. Ele foi desprendido. E olha que Ló não era uma pessoa qualquer. Se você voltar um pouquinho aqui, e antes dele sair da terra, sair lá, né, da casa dos seus parentes, ali daquele meio, Ló foi com ele porque ele era muito chegado a Ló. Ele era o sobrinho. Abrão criou Ló, porque o irmão de Abrão tinha falecido, e ele tomou para si aquele sobrinho como filho, né? E ele andou com ele. E quando Abrão foi, ele falou: não, eu também quero te seguir, eu quero ir contigo. E ele abraçou seu sobrinho e foi. Então ele desprendeu. E eu creio que não foi tão fácil desprender de uma pessoa tão próxima. Amém? Mas havia um propósito de Deus na vida de Abrão. E Deus tinha chamado Abrão, Deus não tinha chamado Ló para esse propósito. Tá certo que Ló pegou a rabeira, e a gente entende isso, que pegou uma rabeira, amém? Glória a Jesus, amém? Sabia que às vezes a gente faz umas burradas e acaba que Deus tem tanta misericórdia que Ele acaba assim nos abençoando e abençoando as outras pessoas, né? Se eu pudesse entrar um pouquinho nessa faixa que eu estava meditando em casa, eu fiquei impressionada. Às vezes nós tomamos decisões por conta própria. Aqui mesmo na vida de Abrão nós vemos isso, né? Terceira prova. Prova da adversidade. Gênesis 15, continuando em Gênesis 15, versículo 1. Não preocupa comigo, não estou meio cansadinha, né? Mas eu estou bem. É porque realmente foi muito corrido, né? De ontem para hoje, né? A gente não dorme bem, coração apertado, né? Tem gente que chora até, né? Desmancha chorar. Eu não, eu fico com o coração apertado, aí eu fico tensa, não durmo bem, né? Mas a médica tá cuidando de mim, tá puxando minhas orelhas. Dizer que eu preciso me desligar, eu preciso me descarregar. Ela falou assim: quando a senhora é tão tensa que quando a senhora deita, em vez de relaxar, a senhora faz carregar mais a bateria. E eu falei: tô feita. Glória a Jesus, mas estou bem. Versículo 15, 1. Adversidade, amém? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que há de haver de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Ele estava em conflito, e ele estava passando por muitas adversidades. Se você voltar a história aqui, né, no capítulo atrás, você vai ver a adversidade que ele passa. E então ele estava passando situação difícil e conflito dentro de si, porque ele recebeu uma palavra de Deus. Ali em Gênesis 12, ele recebeu uma palavra profética para a vida dele e para a sua descendência. Ele olhava para si: cadê minha descendência? Amém? E eu sei que muitos irmãos aqui, olhando para o âmbito espiritual, já passaram por isso, né? Já passaram por situação: Senhor, cadê minha descendência espiritual, Senhor? Né? Cadê, Senhor? Eu preciso, eu entendo, né, o Senhor já me deu essa palavra, eu sinto isso muito forte no meu coração, mas cadê? Não é assim? E Abraão passou por essa situação, várias adversidades, várias opressões, várias situações, no conflito de alma, mas ele venceu essa adversidade. Quarta prova do rompimento de laços afetivos. Lá em Gênesis 21, versículo 9. Vamos ver lá? 21, 9. Aleluia. Glória a Jesus.
Olha, esse aqui é forte, viu? Eu acho que eu não daria conta dessa. Será que vocês dariam conta? 21, versículo 9. Glória a Jesus. 4. Agar no deserto. Vou ler o 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abrão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaac, disse a Abrão: rejeita essa escrava, seu filho, porque o filho dessa escrava será como o herdeiro com Isaac. O 9 diz assim: e vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, no qual dera a luz a Abraão, caçoava do seu filho. Versículo 12. E disse, porém, Deus a Abraão, vou ler o 11, né? Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo em que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Para ele abrir mão, eu tinha que abrir mão de alguma coisa muito valiosa, para Deus cumprir na vida dele a promessa. Muitas vezes Deus requer de nós que nós abrimos mão de coisas em nós. Coisas que vai realmente doer em nós. Amém? E será que nós estamos preparados para passar por uma prova dessa? Né? Misericórdia. Não é assim? E eu falei: Deus, eu não sei se eu acho que nessa prova eu não ia passar. Não sei não. Eu penso que não. Pensa. É filho, né? E aqui Abraão, dando esse exemplo, né? Ele venceu ele rompeu esse laço afetivo com o seu filho Ismael, por causa da promessa, não por causa de Isaac. Amém? Não é por causa do seu, eu amo mais Isaac do que Ismael. Não é essa a palavra, não é isso o sentido. Vocês estão entendendo? Não é isso, não é a pessoa de Ismael que foi rejeitada. Amém? Deus colocou Abraão à prova. Eu não estou falando de Abraão, não. Estou falando de Abraão mesmo. Antes dele receber a confirmação. Entendeu? É profundo demais. E então não era a pessoa do filho que era mais querido do que o outro. Não era uma promessa. Era algo que ia alcançar milhões e milhões, bilhões e bilhões de pessoas. E Deus estava ligando Abraão a isso, nessa dimensão. E ele precisava passar por essa prova de rompimento em primeiro lugar. Entrega total a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você entendeu isso profundamente na sua alma? Porque às vezes sua alma está sangrando, às vezes sua alma está perguntando: Senhor, Senhor, amém? E às vezes nós temos que buscar resposta no Senhor mesmo, porque é muito profundo. E tem outros versículos aqui, lá no 9, versículo 9 e o 12 e 13, 11 e o 12. A quinta prova da submissão plena a Deus. Submissão plena a Deus. Olha só que tremenda. Gênesis 22, está logo aí, versículo 1 e o versículo 8, olha que prova. Depois que Deus pede para Abraão despedir o seu filho Ismael, ele ficou só com o filho Isaac, né? Olha só, aí o Senhor disse assim, lógico que passou várias coisas, né? E disse assim aqui: depois dessas coisas, pôs Deus a Abrão à prova. E lhe disse: Abrão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto. E sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abrão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a fé de Abrão já em exercício. Iremos lá. Ele sabia que lá ia acontecer um sacrifício. Nós iremos, vocês ficam aqui com os jumentos, e nós iremos, eu e o rapaz, e nós vamos adorar, e depois nós voltaremos. Tremendo, né? Não é forte demais esse negócio? 6, tá. E tomou Abrão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abrão seu pai: meu pai, respondeu Abrão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E o seguiram ambos juntos. Segunda palavra de fé, palavra de vida liberada aqui dentro desses versículos, desse capítulo. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Primeiro foi: nós iremos adorar e nós voltaremos. Depois foi: Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. Quer dizer, o sacrifício vai acontecer, mas não será. Amém? Tremendo. Glória a Jesus. E nessa trajetória assim, foi 25 anos. Abraão passando por provas. Desde quando o Senhor o chamou ali em Gênesis 12. Você pode ler direitinho, contando, você vai ver Abraão passando por provas. Abraão passando pelas provas. 25 anos se passaram. Abraão decidiu se confiar no Senhor. Deus muda o nome de Abraão. Isso aqui eu achei tremendo demais. Aqui no capítulo 17, só vou ler um versículo. Glória a Deus. Olha só que lindo. Deus muda a história de Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha dado alguns vacilos, mas Deus não virou as costas para Abraão. Deus manifestou-se novamente a Abraão e disse: anda na minha presença, eu sou o teu Deus, e seja perfeito. Por quê, meu amado? Porque Deus é perfeito. Isso quer dizer, a igreja do Senhor precisa ser perfeita. Nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos andar na presença do Senhor. Nós precisamos andar com Deus para nós sermos mais parecidos com Deus e ser perfeita. Porque Deus é perfeito, amém? Não estou falando do indivíduo, mas aquilo que cabe a você, cabe a mim. Eu preciso ser perfeita, eu preciso caminhar para essa perfeição, amém? Então Deus começa a mudar a história de Abraão, a confirmação da aliança. Quando isso aconteceu? Nessa confirmação da aliança, né? Quando foi esse sinal, né, da aliança? Foi através da incircuncisão, da circuncisão, quer dizer. Amém? Foi através, lá em Gálatas, eu não quero ler aqui Gênesis, mas lá em Gálatas 5, 15, 16, fala sobre isso. Vamos ler lá? Quando Abraão tem essa experiência que Deus fala assim: anda na minha presença, ser perfeito. Deus chama Abraão e ele renova a sua aliança. Ele faz a segunda parte da aliança, que a primeira já foi dita, chamando ele, separando ele, levando ele a caminhar um tempo com o Senhor, uns anos, né, o tempo com o Senhor. E Deus ali confirma a aliança, e Deus fala para ele: agora você vai circuncidar você e
todo o teu povo circuncida-se, porque é um sinal, é o meu sinal, é a minha aliança contigo. E aqui em Gálatas 6:15. 6:15. Diz assim. Aqui é Paulo gloriando-se na cruz de Cristo. Olha aqui, Paulo gloriando a cruz de Cristo. Quer dizer, a circuncisão daquela época lá de Gênesis, que estava ali, né? Foi um ato profético para a época de Jesus. Amém? Olha aqui Paulo falando. 15, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas a ser nova criatura. 16, e a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. E 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo a marca de Jesus. Glória a Deus. A marca de Jesus. Nós, a igreja, nós carregamos em nós a marca de Jesus, porque houve um homem que quis fazer toda a diferença, que se chamava Abrão. A circuncisão começou na vida de Abrão, em Gênesis, para nos alcançar hoje. Ele teve que fazer uma marca no seu corpo, que todo mundo aqui sabe, eu não vou repetir, o Timóteo já falou dela muitas vezes, né? É como se fosse a fimose, o Timóteo gosta de falar, né? Eram os homens que faziam, as mulheres não, eram os homens que eram marcados, porque os homens eram o sacerdote da família, os homens, o sacerdote, tinha essa marca no seu corpo, que era o sinal da aliança de Deus. E hoje nós temos em nós a marca da cruz de Cristo, porque Jesus já morreu e ressuscitou por mim, e hoje eu carrego e você carrega essa marca de Cristo, que é circuncisão. É quando nós convertemos a Jesus, é quando nós adoramos ao Senhor, é quando nós fazemos uma decisão de andar com Deus, de andar em Cristo Jesus. Essa marca vem e não sai mais. Amém? Glória a Deus. É profundo demais. Aleluia. Vamos voltar. E eu disse que Abraão passou por todas essas provas. Aleluia. A diferença da circuncisão, da incircuncisão com a circuncisão, é a fé em Cristo Jesus. Diz comigo: a diferença da incircuncisão e da circuncisão é a marca de Cristo em mim. O que é incircuncisão? É quando antes de Abraão receber a confirmação, onde nós lemos lá em Gênesis 17, ele não tinha marca, ele não tinha feito a circuncisão. Mas quando o Senhor corte-se, marca-se no seu corpo, daquele momento ele foi circunciso. Quer dizer, antes e depois. Mas hoje para nós, voltando para o nosso tempo, o que acontece hoje? A diferença é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa marca. E também, né, é a mudança nessa caminhada que nós temos com Cristo. Nós vamos mudando dia após dia nosso caráter, nossa personalidade, e nós vamos aparecendo com Cristo, porque Cristo é sim, sim e não, não. Cristo é sim, sim, não, não. Não é, não é. É meu, é meu. Não é meu, não é meu. Amém? O apóstolo Paulo fala muito claro sobre o que mente não mente mais, o que rouba não rouba mais, o que faz não faz mais tal coisa. Então quanto mais eu vou deixando a velha criatura, crucificando o meu eu, o meu ego, e centralizando Jesus, a vontade do Senhor, como diz lá em Isaías, né, 58, do verdadeiro jejum. Eu amo demais aquela passagem, convido a igreja para ler isso. Não estou falando que nós não temos que jejuar, nós temos que jejuar, porque o jejum quebranteia a nossa carne, nos aproxima, e nós temos mais sensibilidade com o Espírito, porque nós somos carne mesmo. Mas ali fala do verdadeiro jejum, lá em Isaías 58, fala que quando nós deixamos a nossa maldade, quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo,
Amém? Isso é circuncisão de espírito. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Isso é circuncisão de espírito. E Abraão teve essa experiência com seus 99 anos. Foi quando ele recebeu o selo, a aliança, o sinal da promessa. E logo em seguida você vê ali que Sara com seus 100 anos engravidou-se. Agora voltando para Gênesis mesmo de verdade. Aleluia. Eu disse das provas, da ordem. E agora eu quero declarar a promessa para nossas vidas hoje. Quero declarar as promessas que Abraão recebeu. E hoje nós estamos desfrutando. Se nós não estamos desfrutando 100%, porque nós precisamos andar mais com Deus e ser mais parecido com Cristo. Amém? Nessa promessa tem 7 cláusulas. Amém? 7 promessas. Vamos ficar mais simples. Amém? 7 pontos aqui. 7. Primeiro, o Senhor disse: de ti farei uma grande nação. Segunda promessa: te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Onde veio a nós a salvação. A salvação chegou ao gentio, porque nós recebemos a promessa que foi liberada na vida de Abraão. E a partir daquele momento, ele não se chamava mais Abraão, porque Deus disse: a partir desse momento, o teu nome é Abraão, pai de multidões, pai da nação. Nações partirão de ti. Isso é forte demais. Glória a Deus, irmão. Mas para nós usufruir dessas promessas, ser tu uma bênção, nós precisamos ter convicção, nós precisamos começar a gerar vida. Porque muitas vezes você olha para você mesmo, você não se valoriza, você não se vê como Deus te vê. Amém? Tudo parte de mim. Diz assim: tudo começa em minha vida. Tudo começa em mim. Quando eu começo a acreditar no que a palavra do Senhor diz que eu sou, o que ela diz que eu tenho, eu começo a transmitir o que eu tenho e o que eu sou. Se você acha que você não é ninguém, apesar que eu acho que Jesus não iria morrer por ninguém, amém? Ele morreu por nós, por mim e por você, porque Ele acreditou em nós. Ele acreditou que valia a pena fazer sacrifício. Ele fez o sacrifício. Isaac não foi o sacrifício, porque apontava para Cristo, que deveria ser o nosso sacrifício, sacrifício perfeito. Amém? Então começa em mim. Você pode declarar: começa em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quando você começa a ter essa convicção: eu posso ser liberta, porque a Bíblia diz que eu posso ser liberta através, seja do que for, seja homossexualismo, ou seja uma doença. Eu acredito que eu posso ser alcançada, porque a Bíblia diz que eu sou alcançada. Eu sou capaz, porque a Bíblia diz que eu sou capaz. Amém? Eu posso ter uma família, porque a Bíblia diz que eu posso ter uma família, e que Deus já separou para mim a minha família. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu ensinei elas a orarem. Orar pelo seu futuro esposo, orar pelo seu futuro ungido. Fale com Deus o que você quer. Escreva o que você deseja. E ore para que Deus traga uma pessoa dessa forma, abençoada. É lógico que eu instruí ela direitinho, e elas fizeram isso. Amém? E eu não me arrependo dos genros que Deus me deu, não. Porque
são homens de Deus, homens cheios de Deus, homens que Deus está preparando, homens que estão andando com Deus, estão passando pelo processo, porque Deus tem uma grande promessa para cada um deles, e tem uma grande promessa para cada uma das minhas filhas, e elas falam, a igreja, elas pediram coisas banais neles também, acredita? Só para vocês rirem um pouquinho, eu vou falar de um só. Posso, né? Elas não estão aqui hoje. Aí eu posso, mas a Jennifer pediu que ela queria, olha só, um homem de batata grossa. Pediu tanta coisa que ainda lembrou das batatas da perna, gente. Ela é custosa, né? E quando ele apareceu perto dela de bermuda, assim, né, para jogar bola, e ela olhou lá naquelas batatas, né, ela falou assim: é esse. É esse, meu Deus, é esse mesmo. É desse jeito, Deus é bom. A palavra do Senhor diz lá em Salmo que Ele realiza o quê? Que mesmo, meu irmão Carlos? Os nossos desejos. Olha, ninguém imagina que Deus vai realizar tal coisa, amém? Deus disse: entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Amém? Entrega teu caminho. Agora eu pergunto, igreja, nós estamos entregando? Irmão, amada, nós estamos vivendo um tempo tão profético na igreja, um tempo tão agradável, que Deus está nos dando a segunda chance, porque por muitas vezes nós oramos e choramos: Deus, muda a história da igreja, Deus, traga de volta, Deus, nós perdemos a nossa oportunidade, Senhor, nos dá de volta, Senhor. Nós gritamos, chorando por muitas vezes, nós, os pastores e alguns outros dos irmãos que estão aqui presentes hoje no culto. E os irmãos sabem do que eu estou falando. E Deus está mudando a nossa sorte. É tempo de nós nos levantar e sermos uma bênção. É tempo da igreja levantar e ser uma bênção. E a palavra do Senhor diz: ser tu uma bênção. Porque houve um desejo, e Deus atendeu a nós como igreja, está nos levantando de novo nesse lugar, nessa região, e nós somos boca profética do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Tenha convicção, meu amado. Não, bispo, eu só quero ser uma bênção no meu trabalho, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter prosperidade, quero ter um carro, quero ter uma casa. Meu irmão, tenha, seja próspero, mas não deixe as promessas de Deus. Abraça os projetos que Deus tem para a igreja, porque Deus quer levantar você financeiramente para abençoar a igreja. Dinheiro não cai do céu, meu amado. Seja próspero, seja rico, porque a palavra do Senhor tem para o seu povo bênção, sim. Vocês estão entendendo? Vou te revelar um sonho. Nós temos um sonho, eu posso falar nós, de sairmos daqui para a Avenida Anápolis. Isso vai acontecer através de você ser tu uma bênção, ser próspero. Quando Deus te levantar poderosamente, vai acontecer. Não ponha teu coração nessas coisas terrenas. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, Deus vai te fazer uma bênção forte. Porque Deus quer fortalecer a igreja dele também. Glória a Deus. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Ser tu uma bênção. Você pode estender suas mãos. Ser tu uma bênção.